Bom dia, Thay. Bom dia, Thay. Você não tá me ouvindo? Estou Tá me te ouvindo? ouvindo. Aí, estou te ouvindo. Tá. Vou deixar o microfone no mudo que eu tenho 2 dog em casa, tá? Daí, como é apartamento, eles ficam latindo porque ficam subindo e descendo a escada. Tá bom, sem problema. Só mande as coisas aqui pelo chat, então. Beleza. Fala, Gabriel. E aí, prof? Tudo certo, Firme e querido? forte essa quarentena aí, cara? Que bosta. Já tem fim de ano essa merda. Eu tô ficando louco já também. Ah, puta que pariu. Vou lá na Decathlon comprar uma bicicleta hoje. Capaz. Ah, bicicleta ninguém invoca, né, cara? Verdade. Pelo menos Deus o livre, não tem condições. A Thay tá sem microfone porque por causa dos dog dela lá. Hum. Daí ela não, ela vai mandar as questões pelo chat. Então, Hum. assim, você está conseguindo fazer atividade física para escrever? Tô conseguindo treinar alguma coisa com a minha mãe aqui. Ah, tá, legal. Porque eu tô sem acesso à disciplina de vocês. Então, o que eu vou pedir hoje para vocês? Me mandem o. Eu pedi para vocês colocarem no AVA a prescrição, tudo que vocês estão fazendo e tudo mais. Você consegue me Uhum. mandar aqui pelo aplicativo os documentos, exame de sangue, tudo que você tiver aí, o que você está prescrevendo para ela, o que você está fazendo para ela, a descrição, Pelo pelo aplicativo? do do Ava? Não, AVA eu não estou tendo acesso. Eu já falei com o Léo, Ah, eu já estou na segunda semana sem acesso ao AVA. você Só fala o de pelo vocês. Tecnofit? Se você puder mandar print para mim, pode ser. No Whats daí, no caso. Ai, cara, o WhatsApp é ruim. Deixa eu ver aqui o que dá pra gente fazer. Cara, manda por Porque e-mail eu mesmo. não, eu não passei o treino pelo Tecnofit lá. Eu só passei as avaliações só. Então eu vou mandar meu e-mail aqui, ó. Tá. Então. Não, não precisa mandar por aqui, não, Thay. A Thay me mandou mensagem ali. Manda pelo meu e-mail. O que eu quero que vocês me mandem por e-mail, porque daí eu passo um feedback para vocês, tá? Uhum. Eu quero que me mandem as avaliações, que eu não tenho, pode ser print, tá? Das avaliações. Eu preciso das prescrições detalhada, tá? Quantas repetições, tá? Uhum. De todos os dias até presente momento. Quero saber se vocês estão fazendo algum percepção de esforço subjetivo. Eu sempre troco. Se vocês estiverem usando, outro instrumento para avaliação.
já mando print para vocês aí pelo WhatsApp, tá? Do que eu tô pedindo aqui. Porque depois que fecha o programa, fecha tudo, tá? Uhum. Basicamente isso aqui, tá? As avaliações, print, pode ser do Tecnofit lá, sem problema nenhum. As prescrições detalhadas, esqueci um S ali. Deixa eu ver se eu vou mandar para trás, deixa eu ver se consigo. Ah, consigo. Eu já arrumo o português ali. Prescrição detalhada de todos os dias até o presente momento. Frequência, repetições, carga, se for carga do corpo, se tem alguma outra, uma sobrecarga, duração, tudo que vocês estão fazendo e bem detalhadamente. Pode ser um documento Word, tá? Sem problema nenhum contra isso. Se estão usando algum teste de percepção subjetiva de esforço, escala de Borg, por exemplo, algum tipo de escala de feedback durante ou antes, após o exercício, ok? Uhum. Se estiver usando algum outro instrumento para avaliação, que eu sei que tem gente que está usando, além das avaliações da UNE. Então, mandar os protocolos, se tiver mais que uma, né? E o modelo do instrumento que vocês estão usando. Então, a escala de Borg, manda lá a escalinha de Borg e só me descreva como vocês estão usando. Porque, por exemplo, a escala de Borg, no semestre passado, não sei o que aconteceu, que eu acho que foi passado como se fosse escala de Borg para atleta. E daí o pessoal fazia 30 minutos depois da atividade física. Isso não se aplica em atividade física terapêutica. Em atividade física e terapêutica, a gente pergunta a cada exercício, né? Qual é a percepção dele do esforço daquele determinado exercício. Então, o semestre passado teve esse equívoco. Então, me escreva como que vocês estão usando, se vocês estiverem usando escala de Borg, tá? Eu sugeri que vocês usem algum instrumento para percepção do esforço subjetivo. Isso vai ser cobrado de vocês lá na frente, ok? E print, foto ou documento de exames. O que vocês tiverem, exame de sangue, hemograma, eu acho que da tua mãe eu vi, né, Gui? Se eu não me engano, se eu não estiver enganado. Da minha mãe você viu. Mas manda print também para a gente documentar que vocês têm esse instrumento. O ideal daí seria colocar no AVA, tá? Mas daí me manda por e-mail esses documentos sem problema nenhum, tá? Você está conseguindo fazer algumas coisas com ela dentro de casa. A Thay não tá... Thay, vai preparando o teu texto aí. Eu sei, eu estou acompanhando porque o Léo tem passado feedback para mim também das atividades que a Thay está passando para ele. Ele já enviou, quando ele envia foto para a Thay, ele envia para mim também. Então, eu tenho mais ou menos uma noção de que está acontecendo lá com a evolução, o feedback do Léo. Mas eu não sei detalhadamente o que a Thay está prescrevendo para ele. Eu sei que ela prescreveu meditação. Eu quero detalhadamente, Thay, quais são as intervenções e como você está fazendo nesses períodos que a gente está distante, né? Tem alguns alunos que estão fazendo aula online de prescrição para o aluno, né? O professor demonstra exercício, eles fazem uma live, né, do WhatsApp e o aluno explica o exercício, a pessoa faz em casa porque a gente sabe que vocês estão trabalhando com um grupo de risco, né? Então não tem possibilidade, por exemplo, do que a gente gostaria, por exemplo, de fazer ao ar livre, tipo o Felipe gosta disso, né? Fazer exercício ao ar livre. Não é possível porque ninguém está podendo se expor. E vocês têm grupo de risco que a doença ela tá diretamente relacionada, tá? Então, eu vou começar com o Gui, que está aqui. Eu vi que na sala agora a gente tem a Ângela, tá? A Bruna, que voltou, né? Que estão aqui com a gente também.
Então, assim, eu pedi para vocês duas, Bruna e Ângela, eu pedi para que o pessoal me enviasse via e-mail, passei meu e-mail aqui. Eu já mando print disso daqui pela Thay, com o português arrumado ali, que eu escrevi errado. Mas eu escrevo, mando lá como eu não estou tendo acesso, faz 2 semanas já ao AVA, a disciplina de vocês, eu não tenho como acessar a disciplina de vocês. Mas ontem eu conversei com a Thay, e a Thay me falou que vocês estão tendo acesso à disciplina, e a gente vai manter, a hora que abrir para mim, eu vejo as mensagens no fórum. Mas as presenças vai ser computadas com o oi no fórum de vocês, então vocês entrem lá depois, até às 11 horas, entrem lá para dar um oi no fórum, né? E eu vou tirar um print da tela, como venho fazendo mesmo, e mando para trás o print da tela de quem está aqui hoje presencialmente. Eu sei que a questão da gente não poder se deslocar, tem gente que não tem acesso à internet que consiga fazer uma live, mas até hoje, de todas as turmas que eu atendo, e olha que eu dou 30 horas semanais, eu não tive nenhum caso de um aluno que me falou, Leca, eu não consegui vir porque eu não tive acesso à internet. Então, eu não estou disponibilizando minhas videoaulas, eu estou salvando, né? Como vocês podem ver aqui, está gravando a aula, mas eu não estou disponibilizando porque todo mundo que acordou cedo aqui é uma aula presencial. Então, eu vou pedir assim, o Gui vai falar um pouquinho do que ele está conseguindo fazer com a mãe dele, qual é o feedback dela. Onde você está vendo o Gui? Ai, gente, esquece. Eu tô chamando ele de Gui desde a hora que eu comecei a live. Obrigada, Bruno. Desde quando começou você? Pois é, eu fiquei olhando Gui, É Gabriel. Gui. O Gui é o loirinho. Guilherme Martins é o loirinho. E Gabriel e Ele Guilherme, loiro? pra mim, eu erro sempre o nome. Então, o Só Gabriel... é tudo igual, pronto. Não é? Tudo igual. Não é, né? Até pelo jeito, não é? Então, assim... Fala para mim, Gabriel, o que você está fazendo com a tua mãe? A parte mais específica, mais detalhada, tudo mais, óbvio, você me manda por e-mail. Até vocês têm aí um tempo aí para me mandar por e-mail, tá? Esse tempo Hã? Esse tempo é até quando? Cara, eu prefiro que vocês me mandem até quinta-feira que vem, porque senão eu não vou conseguir fechar. Eu queria ler e tal. E tudo que eu ler de vocês, eu vou trazer na aula. Vou mostrar, isso tá legal. Eu vou dar um feedback em aula daí, sabe? Então, eu preciso que vocês me enviem quanto antes, assim. Quanto antes em relação à aula da semana que vem. Tá? Porque daí eu consigo ver. Então, só me fala assim, minha mãe tá conseguindo fazer isso, tal, e só descreve. Assim como a Bruna e a Ângela também, porque a Ângela não conversei muito com ela. Professora, eu tô com dificuldade. A professora pediu para eu trocar de aluno, e daí, assim, eu senti uma certa resistência da minha cunhada pelo fato de eu trabalhar no hospital. E ela tem criança pequena. Você não consegue dar online, Ângela? Eu não sei se eu consigo fazer online. Daí eu tava até pensando em fazer com o meu marido. Só que o meu marido, ele não tem comorbidade. Só que assim, ele tava com um exame de glicemia pouquinho, quer dizer, não tava com glicemia alta, mas estava no limite. Era mais ou menos isso. E daí não fez mais exames. E também ele tá com sobrepeso, ele não tá com obesidade. Vamos fazer. Eu não sei se eu posso fazer com ele. Faz com ele, Ângela. Faz com ele. Tá? Então, vou aproveitar que a Ângela tá aqui. Ângela, eu vou pedir para que você baixe o Tecnofit personal no teu celular. Eu abaixei, eu até já andei mexendo para aprender. Ele é bacana porque ele é gratuito, ele tem, lógico, tem coisas para melhorar, mas ele tem uma anamnese completa, ele tem todo o protocolo um pouquinho mais completo do que quando eu pedi para os alunos fazerem, eles esqueceram alguns dados. Lá no Tecnofit tem, lógico, ele não é perfeito, não ganho nada para falar do Tecnofit, só tem uma parceria com eles,
mas ele é um instrumento muito bom. Então, eu vou pedir que você, nesses próximos dias, você faça acredito que circunferência você consegue fazer, você me falou, Sim. algumas coisas você consegue fazer em casa. Então, me mande além, né, do que você pretende fazer com ele, no teu Eu caso, até tenho como fazer dobra cutânea. Eu acho que eu só não vou fazer dobra cutânea porque eu não sei fazer dobra cutânea. o dobra cutânea você tem diversos, pode ver no YouTube, a gente usa set de Pullock. Então dá para ver no YouTube, tá? E também no YouTube tem alguns tutoriais de como aferir as dobras, tá? Para você ver se o tutorial tá adequado, é só você ter acesso ao protocolo de Pullock. Daí porque se você só lê o protocolo de Pullock, você vai ficar meio perdidinha, porque você não tem experiência, tá? Então, tem tutorial bom, eu posso até dar uma olhada aqui, algum que seja mais adequado, tá? De tutorial para te enviar. Depois eu dou uma olhadinha aqui e envio para você um tutorial. A única coisa que eu sei que vocês têm mais dificuldade é em relação ao aparelho, a pegada no aparelho e a forma de pinçar a dobra, tá? Isso é a maior dificuldade que vocês têm, além de não saber como que faz, né? Então, assim, a única coisa, vou mandar para você um tutorial. A única coisa que tem que ser feito, vou ver se eu acho algum tutorial de como... Eu tenho esse aparelho em casa. Legal, é bom. Daí você vai ter que usar só ele. Quando a gente retornar, né, o dia que a gente fizer a avaliação, provavelmente a gente vai fazer só a avaliação final agora. O que dá para vocês fazerem em casa é circunferência, percepção subjetiva de esforço, algum instrumento que avalie autoimagem, melhora de sono. Isso daí são coisas que vêm acrescentar o trabalho de vocês, que às vezes, né, a gente vai ter que lidar com coisas mais subjetivas, ok? Sim. Então, usem mais instrumentos subjetivos, porque a avaliação física mesmo, a gente não vai conseguir fazer. A gente vai conseguir fazer essa inicial, né, que a gente fez lá, a Ângela vai fazer agora a inicial, e daí a gente vai usar o mesmo aparelho teu, Ângela, com o teu marido, lá na final daí. Então, a gente vai ter pelo menos um comparativo de começo e fim. Então, eu não me preocupo com o 8º período, porque eu conversei com o Léo, falei assim, Léo, dá para fazer online, tem um monte de opção, porque foram suspensos todos os estágios da área da saúde, todos foram suspensos. E agora, o que vai fazer? Tirar uma dúvida. Foi suspenso, mas o nosso não, porque o nosso é uma disciplina. Eu só acho que eu vou ter dificuldade no estágio de academia. Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse semestre, por causa de tudo isso que as academias estão tudo fechadas. Então, assim, como a turma de vocês eu tenho mais... eu conheço mais vocês e sei da postura de vocês, o que a gente pode fazer com o 7º período agora? Eu não vou fazer isso com o pessoal da noite, tá? Acredito que não. Pelo menos os 4 alunos da noite eu faria tranquilamente. O problema é que à noite a gente tem os alunos que foram reprovados do 8º período do semestre passado, que estão nessa turma da noite. Então, eu não quero dar brecha para o período da noite para esse tipo de coisa. O que eu posso fazer esse semestre é eu dar nota para vocês, esse semestre do 8º período, e semestre que vem vocês fazem o 7º tranquilamente, sem Mas a gente não ia ter semestre que vem, né? A gente não tem semestre que vem. Vocês não têm semestre que vem, né? Mas eu, como tenho adaptação para fazer, então, para mim, o 8º período vai durar 1 ano. Ah, não, então tudo bem. A Ângela fica combinado isso. Vocês, gente, realmente, para não prejudicar vocês, eu tranquilamente daria nota só do 8º período daí. E validaria todas as horas. Tá? Mas vamos deixar atrelado isso, a questão do retorno. Se durar 1 mês, a gente consegue correr atrás. Só que a previsão é não ter previsão de volta. Infelizmente, ontem teve reunião com o reitor. Meu Deus. A Universidade Federal fala dia 12 de maio. Então, assim, para o 8º período, para mim tá de boa, porque a gente faz a videoconferência aqui, troca documentos via AVA, né, espero eu, porque é o instrumento oficial da instituição, não o meu e-mail, mas depois eu passo isso tudo pro AVA, dou um jeito.
Mas eu tenho um respiro aí de 1 mês, pelo menos, na parte de estágio, tá? Provas, tá? E provavelmente vocês podem fazer prova online, né? A Thay perguntou como é que vai fazer com as provas. Provavelmente vai poder fazer prova online, mas ainda não foi questionado isso, tá? Ainda não foi falado sobre isso, porque é uma coisa extremamente nova. O Léo teve reunião ontem e ele provavelmente vai explicar para vocês essa questão de provas no sábado, tá bom? Teve algumas alterações de calendário, sim, tá? Mas o Léo tem mais informações que eu. Então, teve alteração, vai ter alteração de provas também, vai ter alteração de como que vai ser lançadas as notas, mas eu acredito que sábado o Léo vai falar melhor e ele tem mais informações que eu para falar sobre isso. Eu vou tentar, assim, se a gente tiver 1 mês parado aí, a gente está indo para a 2ª semana, 1 mês a gente não afeta o estágio, ok? Não afeta. Agora, se a gente ficar mais que 1 mês e meio aí, vai afetar o estágio, sim, tá? Mas a turma de vocês não tem problema. A única coisa que eu lamento é a questão pedagógica disso. Pelo menos no período da noite, eu tenho aluno que nunca fez estágio em academia. Eu Então, também não, né? Sair do 8º período, sair do 8º período sem experiência e sem conhecer a parte de academia, para mim, eu acho que é uma sacanagem, assim. É inadmissível dentro do curso de Educação Física. Mas isso aí até me gera uma certa decepção. É bem essa a ideia, assim, que eu também tenho essa percepção e eu fico bem chateada, assim. Eu tenho o 7º período bacharel à noite, que é uma turma separada do 8º, diferente do currículo de vocês. Eles eu vou conseguir validar. Pelo menos se ficar 2 meses parados, eu vou conseguir validar o estágio deles. Por que eu vou conseguir validar? Porque eles não têm o 8º junto, óbvio, né? E eu tenho o projeto integrador com eles. E o projeto integrador, eu vou conseguir usar o projeto integrador como hora-aula. Então, cada semana que a gente tiver em quarentena, eu vou conseguir validar 4 horas de estágio. Então, mas de vocês não, vocês é tudo junto, né? Então, fica muito ruim isso. Mas eu vou conseguir validar, gente, tá? Eu consigo validar. Eu sugiro que se a gente ficar 1 mês, que a gente dê continuidade ao estágio na academia. Mas se ficar mais que isso, esquecemos essa parte de academia e vamos aprofundar só na prescrição de exercício para o nosso pacientezinho aí, que também precisa tanto quanto, tá? Bom, Às vezes é mais difícil prescrever para um indivíduo que não está dentro da academia do que prescrever na academia que está cheio de aparelho, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ser flexível, não tem jeito. A Ângela a gente consegue fazer depois, né, Ângela? Sem problema nenhum. Sim. Mas não, eu não me importo de fazer, porque eu sei que eu vou, o 8º período para mim vai durar 1 ano e isso eu já... Não, tranquilo. Então, basicamente isso, assim. Então, a Ângela, eu vou mandar o material para você, Ângela, tá? Assim que você me enviar os materiais, vou tentar enviar hoje para você um link de algum tutorial que seja mais fidedigno a como se faz as dobras. Tá? A professora quer que envie pelo e-mail? Envia pelo e-mail, porque eu não estou tendo acesso ao AVA ainda, não resolver. Já faz 2 semanas que a gente está tentando resolver, só que eu acho que tem muita demanda lá, alguma coisa, que eles não estão conseguindo me liberar a disciplina. É só de vocês. A sorte que eu tenho um camalhaço de disciplina aqui, a única que eu não vejo é de vocês. Tá? Tem até oculto aqui, mas eu não consigo. Esse daqui é do ano passado. Tá? Então, Ângela, a primeira orientação vai ser em relação a Ângela. Faz a anamnese do Tecnofit, manda todos os exames que ele tiver, não tem problema, né, os exames. Exames, acho que tem, se não me engano, tem 2 anos já. Né? Vê se ele consegue fazer outro. Você não consegue, Ângela? Acho que consegue, sim. Faz outro. É rapidinho. Na unidade básica de saúde é 2 minutos. Não, a gente tem convênio também. Não, pede para ele fazer 8. 2 anos você que é da área da saúde, é sempre assim, né? Que ele operou, ele fez cirurgia no joelho, que ele rompeu o ligamento cruzado 2 anos atrás, então, os exames que ele tem.
pré-operatório. O exame hoje dentro protocolar aí é pelo menos no máximo um ano, né? Uma vez no ano o exame de sangue. Então faz um exame geralzão com ele aí, pede tireoide, não só o hemograma completo, pede parte hormonal também, né? Tudo que você puder pedir é interessante, né? Não sei, cortisol, se puder. O que você conseguir tirar aí, verificar de exame, é legal, porque dá um norte pra gente aí. Sobrepeso também pode ter algumas alterações, que nem você falou. Eu tô cansada de ver paciente magrinho com colesterol absurdamente alto e tomando uma dosagem bem alta de simvastatina. Então, assim, não regula, né? Vocês sabem que não regula. Então, faz o que você conseguir. As dobras, a gente, né? O dia que a gente fizer a reavaliação dele pessoalmente, eu verificar que você não fez adequadamente, não tem problema, te ensino e a gente descarta as dobras. O importante é você ir atrás, tentar fazer, não custa, é fácil, tá? E é extremamente importante, tá bom? Então, as orientações quanto à Ângela vai ser essa, tá, Ângela? Me manda por e-mail, pode fazer com ele sem problema nenhum. Se você puder fazer exame de sangue, é fundamental no caso dele, daí até para respaldar a gente um pouco melhor. Para todos vale isso, gente. Para todos. Como a gente não tem dados muito concretos, que seria exame, avaliação física, bioimpedância, né? No caso da Ângela, ela não vai ter isso, mas vocês têm. Mas mesmo assim, como a gente está fazendo não está fazendo com frequência, né? Vocês têm que arranjar instrumento para fazer avaliação, algum tipo de avaliação diária quando vocês estão fazendo exercício com o indivíduo. Então, achem instrumentos de percepção subjetiva de esforço, se for idoso, sentar e levantar, usem, o Felipe está dando aula para vocês, usem e pergunte como que faz, porque a gente, de alguma forma, lá na frente, quando a gente retornar, ou quando fechar a disciplina, vocês vão ter que trazer dados, tá? E só os dados da avaliação física não serão suficientes para a disciplina, tá? Não serão suficientes, tá? Então, eu preciso de detalhes, e é uma coisa que a gente está pregando faz algum tempo, né? O pessoal da educação física, assim, tem uma linha da educação física que a gente fala que a avaliação física tem que ser diária. Ela não pode ser só pontual, 3 meses, não. Principalmente personal e principalmente parte de patologia. Ela é diária. Como é que tá? Se está sentindo dor? É um diálogo e isso tem que ser documentado, essas informações que o aluno traz para vocês. Não esqueça que vocês são personal, então vocês têm que evoluir, fazer um prontuário, entre aspas, e evoluir esse paciente diariamente quando vocês atendem. Então, hoje dormiu mal, ontem aconteceu isso, hoje ele se estressou por causa disso. Então, façam um diário, a gente chama na área de saúde de prontuário, de cada atendimento que vocês façam com o teu paciente, vocês têm que escrever o que aconteceu. Naquele dia ele não dormiu bem, então, assim, isso são informações que parece que não são importantes, mas são fundamentais. Às vezes são mais importantes do que uma avaliação física ali de circunferência, por exemplo. Porque às vezes o exercício ele está afetando mais a parte psicológica e de autoestima, autoeficácia, do que a própria avaliação física mesmo, dados físicos. Lógico que tem que melhorar a parte física porque é a nossa função, né? Dentro de uma patologia, a gente tem que melhorar alguns aspectos físicos, banco de Wells, sei lá, dependendo da patologia, tem que ter melhora no aspecto físico, senão vocês estão fazendo recreação, vamos dizer assim, ou atividade muito leve. Mas, dentro da maioria do que a gente tem visto hoje, os maiores relatos não estão nas avaliações físicas. Vai ter dados? Vai. Mas o relato do profissional, no período que ele esteve com o paciente, quando vocês fazem a banca, e muitas vezes isso não aparece no trabalho, é o que a gente tem pontuado para os alunos, tá? Então, façam um diário e relate as coisas que são importantes no dia a dia. Sono, alimentação, estresse, se o exercício, depois de uma semana de exercício, ele se tornou muito fácil. A Thay teve que mexer na meditação do Léo, viu que foi uma coisa positiva para o Léo. Vai aumentar
E é assim, a nossa vida é assim. Não é a gente que direciona para o aluno o que a gente acha que é legal. É o aluno que dá uma noção do que a gente deve trabalhar com ele. A gente não pode fugir de protocolos e diretrizes, né? De hipertensão, de diabetes, tal, tá? Óbvio. Mas quem dá as direções do que ele está gostando, do que está fazendo efeito, o que gosta, o que não gosta, é o aluno. E a gente tem que se adequar ao aluno, não o aluno se adequar a gente. Então, prestem bastante atenção nessa parte de percepção subjetiva de esforço, tá? Da parte de autoestima, de autoimagem. Vão por essa linha aí, porque é isso que a banca vai perguntar e muitas vezes não aparece no trabalho escrito. Que a gente se atém a tabelas, a quadros em relação a dados numéricos, mas as percepções e os relatos dos alunos, dos pacientes, ele é tão importante quanto. E às vezes não aparece no trabalho isso. Tá? Então, a minha sugestão agora, nesse período que a gente vai estar em quarentena, é vocês fazerem online para ninguém se expor. Né? Vocês estão vendo na internet, Instagram, tenho diversos colegas que são personal que estão dando aula. Não sei falar para vocês qual é o melhor aplicativo para fazer esses videoaulas. Mas eu sei que pelo WhatsApp, você para o celularzinho ali, deixa numa posição, você consegue fazer a tua aula tranquilamente, nem tem tempo. Aqui eu uso o Zoom, eu tenho 40 minutos, né, cada aula. Então, vocês conseguem, não precisa de muito dado, a internet não tem que estar bombando para isso, enfim. Então, a minha sugestão é essa, tá? Então, assim, Leca, Bruna, fala lá do teu caso. lembra que eu fiquei de pegar o aparelhinho da glicemia? Pior que eu acho que ficou lá na Uniandrade, eu deixei lá na coordenação e Mas ficou lá. então, aí se bem que nem ia ter como eu ficar vendo, né, agora, porque eu não tô tendo contato com o meu pai. Ah, tá. Mas você tem possibilidade de gravar vídeos, alguma coisa e enviar para ele por WhatsApp de forma que ele consiga fazer os exercícios? Então, eu até fiz uma aula assim, só que assim, ó, ele não tem nada de consciência corporal. Não tem nada do quê? De consciência corporal. Putz. Tipo, ele faz muito errado, sabe? Se fala pra agachar, ele afasta o joelho, ele desce muito o tronco. Então, o foco de você, Bru, vamos lá. Desculpa te interromper. O foco teu vai ser, além da patologia, o primeiro processo para você terapêutica em relação ao teu pai é esqueça os exercícios e foque na consciência corporal. Ok? Então, agora vá para exercícios que ele consiga fazer de consciência corporal. Ok? Mas, Leca, não vai afetar isso nada, talvez isso ele demore 1 mês, 2 meses para ter consciência corporal para conseguir fazer algum tipo de exercício. Eu sei como que é isso, porque consciência corporal não é uma coisa nada fácil, gente. Quando vocês começarem a trabalhar e pegar um aluno que não tem consciência corporal nenhuma, vocês não têm noção da dificuldade que é fazer exercício sem aparelhos com esse indivíduo. Por isso que uma academia com aparelhos bons, com bastante aparelhos, com possibilidade de aparelhos, ela é excelente para indivíduos que não têm consciência corporal nenhuma. Agora, exercícios livres, aí fica complicado fazer com quem não tem consciência corporal. Você pode montar um estúdio, né? O estúdio dá certo, por que ele dá certo? Porque o atendimento é quase individualizado. Mas, basicamente, os exercícios de um estúdio, né, ele é de peso livre, exercícios que não utilizam máquina, mas é individualizado. Agora, como você não está juntamente com ele, a minha sugestão é que o primeiro projeto da tua intervenção em relação ao teu indivíduo seja trabalho de consciência corporal. Isso não vai deixar teu trabalho ruim e não vai deixar, falar assim, a Bruna não interviu na patologia do pai dela, de forma alguma, tá? Você vai trazer assim, ó, eu tentei fazer um exercício com ele,
veio uma desgraça do coronavírus, eu não pude ter acesso ao meu aluno e eu tive que não deixar ele parado e trabalhei consciência corporal com ele, tá bom? Então, o teu trabalho fica até mais interessante, tá? Fica até mais interessante porque você vai trazer uma coisa nova que as pessoas às vezes não se atêm, tá? Então, e hoje a gente está também numa linha, Bruna, que o pessoal está fazendo assessoria online a rodo, tá? Então, você está tendo uma vivência de assessoria online onde o teu indivíduo não pode ir para uma academia. A assessoria online é super positiva, super concordo. Assessoria online. Desde que o meu indivíduo, que não é o caso do teu pai, vá numa academia onde eu sei que vai ter um profissional que vai acompanhá-lo. O treino é meu, as orientações são minhas, mas ele vai estar num local que tem um profissional que vai corrigi-lo. Talvez não vai prescrever para o indivíduo, mas ele vai corrigir. O teu pai não. Você não tem essa possibilidade. Então, essa primeira fase, pelo menos esse primeiro mês, prescreva para ele e mande vídeo ou trabalhe exercícios de consciência corporal. Pode ser respiratória, Bruna. Você vai ir para uma linha talvez que você nunca pisou. Talvez, acho que a Tainá também nunca foi para a área de meditação. Em função do Léo, das demandas do Léo e do que ele gosta, a Thay teve que ir atrás de uma área que ela não conhece. Eu também não conheço meditação, mas se o meu aluno ou o meu paciente demandasse, por exemplo, de meditação, eu ia atrás do que tem de novo, eu procurava colegas, alguma coisa que tivesse mais conhecimento que eu, para eu sugerir. Eu não vou ensiná-lo a fazer meditação. Até porque meditação tem vários aplicativos, tem um monte de coisa legal sobre isso, né? Então, até o próprio aluno fala, olha, eu faço meditação X, então tá, você vai fazer, voltar a fazer, então às vezes são coisas que a gente, o trabalho com o aluno, o trabalho humanizado, gente, ele é de lá para cá, tá? É essa linha que a gente tenta que vocês trabalhem, é do paciente, do aluno pro profissional, tá? Não é a gente que fala assim, ó, você tem que fazer isso. Tá? Então, a gente faz um personal visando o que o cara gosta, não o que a gente acha melhor para ele. Tá certo? Então, o que é minha sugestão, Bruna? Faça vídeos de consciência corporal com ele, pelo menos nesse um mês, tá? Aí você descobre, pode ter algum tempo aí, qualquer coisa a gente volta a conversar. Tenha um tempo para você pesquisar também que tipo de coisa, de exercício que dá para trabalhar com ele. Não precisa ser exercício teu, você pode mandar link do YouTube, fazer download, porque eles não têm essa facilidade, manda pelo WhatsApp, o WhatsApp é muito mais fácil, é só clicar e entra. Então, assim, a minha sugestão para a Bruna, então, é durante um mês fazer parte de consciência corporal com ele. Respiratória, tudo, tá? Porque ele também falou que como tá só em casa, a alimentação dele, tipo, ele tá comendo bastante. Sim. Ele não tá fazendo exercício e manteve o número calórico, né? Com certeza, tipo, não, se continuar assim, não vai ver muito resultado na avaliação física. Não tem problema, mas só que o que vai ter problema, Bruna, para você e para todo mundo? Se vocês não documentarem o que aconteceu. A partir do dia tal, ele parou de trabalhar, ele está mantendo a mesma alimentação. É isso que tem que aparecer no trabalho. Isso vocês sabem verbalizar. Na banca, vocês vão verbalizar. E o que a banca vai olhar para vocês e vai falar assim, tá, mas isso não está aqui no trabalho. Então, documentem tudo isso, assim, ó, a partir do dia tal ele parou de trabalhar, eu fiz fui identificar se ele mudou a alimentação dele para ele não estar trabalhando, daí você identificou que ele manteve. Tudo isso é dados. E o pessoal acha que isso não é uma coisa importante e não coloca nos trabalhos essas coisas. Essas coisas são extremamente importantes, tá? Mas tem que ser anotado. Anote o dia que ele começou a parar. Daqui a pouco a gente vai ter que ir lá na outra live, tá? Então, anotem isso. Tá? Façam o máximo de anotações possíveis. E isso também dá para fazer um quadro, tá, Bruna? Então, você coloca todos os dias que você fez com ele, no dia tal, ele não fez nada porque aconteceu isso, no dia tal. Isso é dados. Não necessariamente uma avaliação física é só dados.
Se você fizer uma anotação qualitativa, por exemplo, é dados também. O pessoal acha que dados é só números, né? Se você falar para mim e fazer um diário de todos os dias que você atendeu ele e como todas as informações que ele trouxe naquele dia e apresentar na banca e botar no teu artigo como resultado, para mim às vezes é melhor que avaliação física. Beleza. Os professores vão gostar mais disso do que avaliação física. Tá? Eu vou interromper aqui e vou entrar no segundo link, tá? Pra gente ter um pouquinho mais de tranquilidade. Tá bom? Abram lá o segundo link lá que eu já coloco vocês na sala. Beleza.